E eu quero continuar nessa noite meditando e pensando com os irmãos sobre Jesus. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, você que tem o seu smartphone, no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler 6 versículos do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo de número 6. Amém? Quem não trouxe Bíblia, fica tranquilo. Quem não trouxe o smartphone e não tem Bíblia, vai ser projetado. Mas nós vamos fazer essa leitura. Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 6. Você que está nos assistindo, fique à vontade, vamos caminhar neste texto e sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim, todos acharam? Digo amém. Amém. Todos acharam? Diga amém. Amém. Isso aí, amados. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei e outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pai, diante da tua palavra, lida nessa noite, eu peço, Senhor, a tua unção. Sem o Senhor, nada posso fazer. Senhor, que eu possa permanecer fiel à tua palavra e na exposição da tua verdade, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que eu não venha na noite de hoje falar aquilo que não vem de ti, mas que eu possa ser fiel, Senhor, à tua palavra. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Queridos, o texto que nós lemos faz parte dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Jesus, nesse período que antecede a Páscoa, se reúne com eles, e é interessante que ao se reunir com eles, uma das falas de Jesus é, desejei ardentemente ter esse tempo convosco. E não somente isso, mas Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele anuncia o traidor, informa a sua partida e repreende a Pedro, dizendo, tu me negarás 3 vezes. O texto também é de um período que antecede a morte de Jesus na cruz. Os discípulos, no capítulo 13, do versículo 33, recebem a informação de que Jesus já não estaria mais com eles. Entre eles existia o que? Uma grande tensão, uma vez que os principais sacerdotes e os fariseus tramavam a morte de Jesus. E uma peça fundamental já estava a fazer parte dessa trama, Judas Iscariotes, que já tinha sido apontado como traidor. E o mesmo já tinha saído do meio deles. Diante de toda essa informação, estão os discípulos, e os seus corações estavam turbados de grande preocupação. Mas também diante desse cenário, está Jesus, em direção à sua agonia, a agonia da cruz. É Ele, pastor Ronaldo, irmãos, que está com o fardo mais pesado. É Ele que tem sobre si o fardo mais pesado. E é Ele quem deveria ser consolado. É Ele quem deveria ser fortalecido. Mas é justamente Ele que se doa, que conforta e que instrui dizendo, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Aleluia!
É Ele quem consola, é Ele quem conforta e é Ele quem instrui. Assim, diante dessa breve introdução, quero ser edificado com os amados irmãos no Senhor, nessa noite pensando nessa declaração de Jesus, no versículo de número 6, e trazer o seguinte tema: Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quem pode repetir comigo? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Tá bom para um ensaio, né, pastor? Vamos repetir forte, com voz de igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus agora. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Antes de entrarmos nesses 3 pontos que eu quero pensar com vocês nessa noite, é preciso observar que nessa declaração, Jesus, antes de dizer eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, antes dele dizer ser o caminho, ser a verdade e ser a vida, ele usa um termo dizendo eu sou. Vamos repetir? Eu sou. Interessante, porque que é importante, pastor, porque que é importante, irmãos, nós destacarmos isto? Porque isto é uma informação extremamente relevante do autor João a nós. Pergunte por quê, irmão? Sabe por quê? Porque João, em seu evangelho, ele quer nos revelar Jesus como Deus. O termo eu sou, que no Antigo Testamento é apenas o tetragrama sagrado, ele é usado pelo judeu para expressar o nome de Deus, para falar sobre Deus. Então, o que João quer trazer para nós como informação é que Jesus é Deus. Isto é algo muito importante para os discípulos e para a igreja de Jesus nesse tempo. Jesus é Deus. Irmãos, Jesus é Deus? Amém? Jesus é Deus. Irmão, foge dessas informações. Como é que é o nome? O passadeiro lá é Reels. Ajuda aí, Léo. Do Kai, do Carlai, não sei o que lá que ele fala lá. Dos Storms. E muitas vezes eu paro para olhar, as pessoas têm negado a divindade de Jesus. Mas nós confessamos na nossa fé que Jesus é Deus. Amém? Jesus é o caminho. Jesus, ele se declara ser o caminho. E eu separei um pouco aqui do grego. No grego é rodós, significa curso de conduta moral na forma de pensar, agir e decidir. Curso de conduta moral na forma de pensar, agir e decidir. Do grego, Jesus está dizendo, eu sou rodós. É importante ressaltar, amados, que nesse período, ele é um período pós-helenismo, né? Ele é um período romano. E o que isso trabalha, o que nós podemos pensar na mentalidade do texto? O que estava fresco nessa mentalidade desse texto? O uso das estradas. Os romanos, eles não somente constroem estradas, mas eles pavimentam a estrada. Não somente pavimentam a estrada, mas oferecem segurança na estrada. Quando
nós falamos de forma teológica que Jesus veio na plenitude dos tempos, é porque o judaísmo estava fragmentado, nós temos o helenismo, onde todos falavam a mesma língua grega, e nós temos o fator Roma, que pavimenta as estradas, e agora os cristãos comerciantes, que receberam o evangelho, que receberam a verdade de Jesus em seu coração, agora podem sair, chegar mais rápido às cidades, às vizinhanças, e falar que Jesus é o Senhor. Amém? Então, os romanos, eles trazem, nesse contexto aqui, o que nós chamamos hoje de infraestrutura. São eles que lançam base para a infraestrutura. São eles que agora estabelecem rotas comerciais e facilitam a vida do povo. Mas o que Jesus quer dizer quando ele diz, eu sou o caminho? Jesus está dizendo o seguinte, amados: eu não sou mais uma rota que apareceu para você, eu não sou mais um caminho como o judaísmo, como o helenismo, ou como o imperialismo romano. Repita comigo, tem que ser bonito, artigo indefinido. Tia Dalva, é isso? O caminho, artigo definido na nossa língua portuguesa. Então nós não temos um Deus, amém? Nós temos o Senhor, o grande El Shaddai, o grande Adonai. Nós temos o Senhor Jesus, nós temos o caminho, que é o Senhor Jesus, de maneira definida. Então Jesus está falando, eu não sou mais um caminho, eu não sou mais uma religião, eu sou o caminho. Jesus está dizendo, eu sou o exemplo de conduta moral que vocês devem seguir como padrão que agrada o coração do Pai. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, ao ser batizado por João Batista, ele ouviu do Pai. Jesus ouviu do Pai. Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ou de quem me comprazo. O apóstolo Paulo compreende isso. Talvez esse seja um dos textos que o pastor mais usou para dar estudos bíblicos quando era na quarta-feira. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Paulo compreende e escreve a seguinte coisa: porquanto o que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o exemplo de conduta moral para mim e para você. Deus quando nos olha, anseia ver Jesus em nós. Deus quando nos olha, anseia não ver um título, não ver um cargo, não ver nem mesmo um chamado. Ele anseia ver Jesus em nós. Nas nossas emoções, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, Deus anseia ver Jesus em nós. Diga para o teu irmão, meu irmão. Não, dá um chacoalhão aí no irmão. Irmão Antônio, dá um chacoalhão aí. Deus anseia ver Jesus em você.
Isso é uma afirmação, tá? Agora faz uma pergunta. Deus tem visto Jesus em você? Você pode fazer de novo essa pergunta, irmão, com simpatia, tá? Deus tem visto Jesus em você? Hein, Cláudio? Com simpatia, né? Com amor, tá? Não é aquele irmão, ó, Deus tem visto Jesus em você aí, meu irmão? Não, é isso não. Deus tem visto Jesus em nós. Deus anseia ver Jesus em nós, irmãos. Isso é maturidade cristã dos. Deus anseia ver Jesus em nós, igreja. E quando Deus anseia ver Jesus em nós, eu tenho para mim que não é aquele crente moroso. Oh, vou para o culto de novo. É igual aqueles irmãos que vai para a academia. Eu estou ali com o Duane ali, o irmão ali, que sabe, né? Ah, tem que ir para a academia, mas depois que pega, né, irmão? Não sabe viver mais sem academia. Está aqui meu pastor, não sabe viver mais sem academia. É ou não é, Duane? Hein? Irmãos, pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus sabia da cruz, Jesus sabia que iria padecer, Jesus sabia que iria sofrer com os açoites, Jesus sabia que ia sofrer com a coroa de espinho. Hebreus fala no capítulo 12 que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Então quando Deus olha, anseia olhar para nós, Ele quer ver em nós a perseverança de Cristo Jesus em sua igreja, amém? Mas não só isso, Jesus é a verdade, Ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade. No grego aleteias, a verdade absoluta de Deus, a verdadeira noção de Deus, que é revelada à razão humana de maneira sobrenatural. O que era a verdade, irmão Joanir, para os gregos? A verdade para os gregos é a concordância entre o pensamento e a realidade. Tem um filósofo chamado Descartes, ele diz, penso, logo existo, não é isso? Tudo isso vem do pensamento grego. Pensamento, a verdade para o grego é a concordância entre o pensamento e a realidade, ou então a própria realidade, enquanto se revela no Espírito. Qual Espírito? No Espírito do homem. Para os romanos, lembrando, irmãos, nós estamos falando do período, nós saímos do período grego, mas tem o período romano, então ambos, helenismo e o Império Romano, amém? Para os romanos, qual é a verdade para o povo romano? A verdade poderia ser a expansão de seu vasto império, conquistado pela Pax Romana, diante de seu poderio sobre a terra. A sua verdade poderia ser, não há reino maior do que o nosso. Jesus se apresenta não como uma verdade, e sim como a verdade, novamente, um artigo definido. Porque Deus em sua essência, amados, é verdade? Quem pode me responder? Vou fazer a pergunta novamente. Deus em sua essência é verdade? Eu vou precisar de água, amor. Por gentileza, pega aqui para mim. Teve um irmão que fez um almoço aí, irmã Tatiana, e eu, estou precisando de muita água hoje. Deus em sua essência é a verdade, amados? Vocês estão comigo? Ou vocês estão pensando no fantástico? Não, tem que ver o resultado do meu time que jogou hoje. Não, eu tenho que ir assistir TV. Meu irmão, para com isso, meu irmão. Vamos ficar com o Rei da Glória aqui, amém? Vamos aprender com o Rei da Glória. É Jesus o Rei da Glória. Olha só. Deus em sua essência é a verdade.
É uma afirmação agora, não é uma pergunta. Jesus é a expressão exata do Pai. Isso foi mencionado pelo pastor na ministração da semana passada, através do livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Jesus é a expressão exata do Pai. Ou seja, Jesus é a expressão exata da verdade de Deus. Ele é a verdade absoluta de Deus em qualquer área, em qualquer assunto, pois aprove a Deus que em Jesus habitasse a primazia de todas as coisas. Jesus é a verdade imutável de Deus. Amém? Irmãos, Deus aprove ao Senhor Deus que Jesus tivesse em si toda a primazia de todas as coisas. Vou abrir um parênteses aqui sobre a geração de hoje. Hoje existe o tal do lugar de fala, não é isso? Você só pode falar se você estiver inserido no contexto ou na comunidade A ou B. Meu amado irmão, para Jesus não existe isso. Ele é a verdade de Deus em qualquer área e em qualquer assunto. Porque Ele não somente é a verdade absoluta de Deus, como nos faz conhecer o próprio Deus. Nesse texto, que nós lemos, até estava compartilhando com o Edson ontem, Felipe fala para Jesus, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Não é isso? Jesus olha para Felipe e fala: tanto tempo eu estou convosco. Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata do Pai. O Pai é verdade. Então Jesus expressa para nós essa verdade de maneira absoluta. Quem pode dar um glória a Deus nesse lugar? Amém, irmão? Ninguém está cansado hoje, amém? Só o pregador. O pregador está cansado. Mas Deus vai dar graça. Jesus é a verdade absoluta de Deus. Nele está toda a primazia, irmãos. Deus quis assim. Deus, em sua suprema vontade, quis assim. Amém? Mas a Bíblia diz também, nesse texto que lemos, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas eu sou a vida. Do grego, zoe, plenitude da vida absoluta, tanto em essência quanto eticamente. O Logos, Cristo, em quem assumiu a forma humana. Podemos citar aqui mais claro para os irmãos, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, um texto que eu amo. O Senhor me deu até uma canção com esse texto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então perceba, Jesus está dizendo: eu sou a vida, porque tenho a vida em mim. Eu sou a vida, porque tenho a vida em mim mesmo. Ele diz para a mulher samaritana: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. E o que é crer em Jesus? O que é ter fé em Jesus? Nós podemos perguntar também aqui. Crer em Jesus é passar a viver pela verdade de Jesus.
Então perceba que não é de qualquer jeito ser cristão. Não é da forma como a gente tem visto na igreja, não somente em Campo Grande, mas eu levo isso para a América Latina. A forma como os cristãos se portam na América Latina, em muitas vezes é necessário o arrependimento. Eu creio em Jesus, continuo fumando. Eu creio em Jesus, continuo bebendo. Eu creio em Jesus, continuo me prostituindo. Você está vivendo pela sua verdade, meu irmão. Passa a viver pela verdade de Jesus. Aquele que furtava, não é isso que o texto diz? Por que Paulo escreve isso? E Paulo está doutrinando a igreja, pastor. Paulo não está escrevendo uma cartinha de saudade, ou uma cartinha para que os irmãos lessem e massageassem o seu ego. Paulo está doutrinando a igreja. Está dizendo, olha, aquele que furtava, não furte mais. Vamos contextualizar esse texto para hoje. Aquele que traía a esposa, não traia mais. Aquela que traiu o esposo, não traia mais. Você que é dado ao vinho, à prostituição, pare de fazer isso, transforme a sua mente. Apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não dá para entender cristãos que dizem crer em Jesus e continuam com as velhas práticas. Paulo diz para Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que vivia na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, crer em Jesus é passar a viver pela verdade de Jesus. E ele diz para essa mulher, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, ou seja, passar a viver por mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela mulher foi até sentei à mesa com a Dulce essa semana e chegamos a esse texto, né, Dulce? Não preparei, não coloquei aqui, mas vamos usar agora. Aquela mulher vai até o poço de Jacó, num horário aonde não tinha mais ninguém, só ela. Por quê, amados? Porque ela fugia do olhar de acusação. Ela fugia do olhar de julgamento das pessoas, do povo de Sicar. Jesus pergunta para ela, fala para ela, traga o seu marido. E ela diz, não tenho marido. Jesus diz, isso disseste em verdade, tiveste 5, e agora este que está com você não é seu. Vejo que tu és profeta. Mas após ela receber a revelação do Senhor, após ela ter o encontro com a verdade do Senhor, o que ela faz? Ela larga o cântaro, né, pastor? É isso? Ela larga o cântaro e volta como? Correndo. Para onde? Para Sicar, para o meio dos olhares que a acusavam. E diz para eles, venham ver, eu encontrei aquele que me falou tudo o que eu tenho feito. Talvez o povo fale assim, novidade, a gente sabe o que você faz. Mas o povo vem até o poço, ouve a Jesus e olha para aquela mulher, Edson, e fala o seguinte, agora não é pelo que você fala, mas é pelo que temos visto e ouvido. Aquele povo teve um encontro com a verdade do Senhor, era o próprio Jesus ali. Por que, amados? Porque aquela mulher recebeu vida de Jesus em seu coração. E aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus, têm as suas vidas, as suas mentes transformadas. Quem aqui teve um encontro pessoal com Jesus, dê um glória a Deus nesse lugar. Aleluia, amados. João capítulo 1, versículo 4, João diz, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. João 5, 26,
pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. Olha só, irmãos, Jesus é a vida porque tem a vida em si mesmo. Quem permitiu isso? Deus o Pai. O Pai tem vida, mas Ele transmite ao Filho, e o Filho agora tem vida em si mesmo. Por isso Jesus expressa dizendo: eu sou a vida. E o que queremos afirmar aos irmãos nessa noite é que a verdadeira vida somente Jesus pode dar. Ele é o autor da vida. O apóstolo Pedro diz isso em Atos capítulo 3, versículo 15: vocês crucificaram o autor da vida. Mas o apóstolo Pedro também diz: aquele a qual vocês crucificaram, Deus ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Aleluia, amém. Ele tem em si a vida e pode nos dar vida eterna. E vida eterna, amados, os cristãos de hoje precisam compreender 3 importantes aspectos. Vou usar a escola bíblica dominical aqui um pouquinho. A justificação, que é o ato de Jesus na cruz do Calvário. O sangue precioso, nós cantamos aqui uma música que fala do sangue de Jesus. A justificação, o sangue de Jesus pela minha vida e pela sua vida na cruz do Calvário foi suficiente. O pastor ministrou isso para apaziguar o coração de Deus, apaziguar a ira de Deus. Ele foi o cordeiro aceitável diante de Deus. Amém? Então, não existe nada além disso. Isso é graça. É a graça do Senhor. Ele nos deu Jesus. Então não é Jesus como os judeus pregavam na época de Paulo. Não, Jesus bacana, mas tem que ter a circuncisão. Não existe isso. Porque uma vez que você coloca algo mais, você está dizendo que o sangue de Jesus é insuficiente. Tome cuidado com isso. E o sangue de Jesus foi suficiente na cruz do Calvário. Então nós fomos justificados pelo precioso sangue de Jesus. O segundo aspecto é santificação, que é o processo que eu e você, ao nos encontrarmos com o caminho, com a verdade e com a vida, que é o Senhor Jesus, passamos a viver. Passamos a buscar a santidade. Passamos a realmente lutar contra o pecado, porque o pecado é um dos nossos principais inimigos. O pecado nos afasta de Deus. Se eu não me engano, Isaías capítulo 59, versículo de número 2 diz: e eis que os vossos pecados têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Então, santificação é muito importante, amados, você como discípulo, avançar nisso. E a terceira é a glorificação. A glorificação, amados. O que é a glorificação? É a consumação do reino de Jesus. Você, igreja, foi comprada, lavada pelo sangue do Cordeiro, você se mantém santa. É a ideia da noiva que manteve a sua luz acesa. O noivo veio, o noivo te buscou e veio e disse: entra comigo, você é minha. E agora você não participa mais das coisas periféricas desse mundo. Agora você não tem luta, agora você não tem choro, não tem a morte, não tem inferno, porque Jesus está consumando a sua obra em nós. 3 pontos importantes. Então, Jesus, Ele nos dá a vida eterna, porque Ele tem a vida em si mesmo. Ele é quem dá a vida eterna. Todos quantos creram em seu nome, Deus deu
o poder de serem feitos filhos de Deus. E ser feitos filhos de Deus é ter plena certeza de que Jesus pode nos dar vida eterna. Amém? Você está comigo ainda? Vamos concluir? Eu quero concluir essa ministração pensando na seguinte frase, ou declarando a seguinte frase. Dá uma cutucada aí no seu irmão. Diga para ele, preste atenção. Amém? Nós vamos concluir no nome do Senhor. Amém? Preste atenção, querido, nessa leitura aqui. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível ter conhecimento fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Jesus é o caminho pelo qual todos nós devemos andar, a vida a qual devemos crer, a vida na qual devemos pôr a nossa esperança. Jesus é o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida verdadeira. Se permanecermos no caminho, conhecermos a verdade nos libertará e tomaremos posse da vida eterna que há em nosso Senhor. Nós conhecemos a Jesus e podemos desfrutar da vida e vida em abundância. Vou fazer a pergunta de domingo passado. Você conhece a Jesus? Amém? Então quero que você se coloque de pé. Nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Meu amado irmão, não tem como voltar atrás. A partir do instante que você tem um encontro pessoal com Jesus, não tem como retroceder. A partir do momento que você se depara com o olhar de amor do Senhor, não tem como retroceder. Não tem como abandonar a fé, não tem como voltar atrás, porque você o conhece. Mas talvez, querido, nessa noite você esteja nos dizendo, Amaury, eu estou bem fraco. Eu acho que eu não vou conseguir. Você foi justificado pelo precioso sangue de Jesus. Você foi justificado, meu amado, minha amada, pelo precioso sangue de Jesus. Talvez o diabo colocou tantas mentiras no seu coração, e o pecado tem te acusado. Satanás tem te prendido nos vícios, tem te aprisionado. Eu quero te dizer uma coisa: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os discípulos sempre vão estar transmitindo essas verdades para a igreja. Uma das verdades mais lindas que os discípulos transmitem é: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus é o caminho, Ele é o exemplo de conduta moral que devemos seguir, em como responder
em como ser uma resposta de conduta moral diante da comunidade que você está inserida, de como se comportar, de como perdoar, de como orar, de como viver, de como andar. Há um pensamento, não sei se é um livro, que diz: em seus passos o que faria Jesus. Na nossa caminhada de fé, meus amados irmãos, nós precisamos parar e pensar: o Pai agora olhando para mim está vendo Jesus. O Pai anseia ver Jesus em nós. E nós precisamos viver pela palavra de Jesus. Ele mesmo diz: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu comparo a um homem prudente, pois edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm os rios, vêm as dificuldades, mas a sua casa permanece de pé, porque está edificada sobre a rocha. O meu vizinho, a minha tia, o meu tio, o meu pai, o meu patrão, a empresa onde eu trabalho, irá ver Jesus em você, querido. Nós precisamos andar como Jesus andou. Nós precisamos viver como Jesus viveu nesta terra. A se comportar de uma maneira que honre e alegre o coração do Pai. Talvez você fale assim: Amaury, mas é muito difícil. Amaury, eu tenho lutado. Eu quero te falar nessa noite: o Senhor não quer que você olhe para o difícil. O Senhor não quer que você olhe para as dificuldades. Nessa noite o Senhor quer que você olhe para Jesus, porque Jesus torna tudo isso possível a nós, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, a orar ao Senhor. Ore ao Senhor. Diga: Jesus, vem resplandecer a tua luz em mim. Vem, Senhor, me levar a andar como o Senhor andou, a viver, a ser a expressão exata da tua vontade no meu trabalho, na minha igreja, na minha família. Eu quero resplandecer, Jesus. Diga: Jesus, eu quero viver a tua verdade. Não quero viver a minha verdade, mas eu quero viver a verdade do Senhor. Porque na minha verdade, muitas vezes eu estou com a razão para não perdoar. Muitas vezes eu estou com a razão para não orar por essa pessoa. Mas na verdade do Senhor, o Senhor me orienta a perdoar. Na verdade do Senhor, o Senhor me orienta a orar e a amar uns aos outros. Aleluia. Na sua verdade, Senhor, eu tenho vida, e esta vida abunda em mim, superabunda e atinge as pessoas que estão ao meu redor com esta vida do Senhor. Aleluia. Ore ao Senhor, querido. Ore ao Senhor, igreja. Nós oramos ao Senhor. Continue a entregar o teu caminho a Jesus. Continue a entregar os seus passos a Jesus. Peça que Jesus continue a conduzir os seus passos na verdade do Evangelho que é dele. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor. Meus amados irmãos, toda glória a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jovem, talvez você esteja falando para o seu pai: deixa eu viver minha vida. Eu quero falar para você: isso não é vida, isso é engano.
vida verdadeira somente em Jesus. Marido, talvez você tenha dito à sua esposa: mulher, deixa eu viver a minha vida. Ou a esposa tem dito: deixa eu viver a minha vida. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, que somente Jesus pode dar vida verdadeira a você. Não existe vida fora de Jesus. Ele é a verdadeira vida em essência de Deus para nós. Que possamos sair daqui nessa noite edificados por essa verdade do Senhor. Amém? Continue com seus olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Jesus, amado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei da glória, Autor da vida, sublime, excelso, poderoso, glorioso é o teu nome. Tu és, ó Deus, tu és, Senhor Jesus, a expressão exata do Pai. Tu és, Jesus, a verdade do Pai para nós. Tu és, Jesus, o exemplo de conduta que alegra o coração do Pai. Oh, Tu és a vida, porque em Ti está a vida. O Pai, em sua vontade soberana, suprema, lhe transmitiu a vida, para que a vida estivesse ao Senhor. O Senhor detém toda a primazia, o Senhor detém todo o poder, o Senhor é pré-existente, o Senhor é Deus, aleluia, o Senhor é Deus. E que a igreja do Senhor possa caminhar firmada nesta verdade imutável de Deus. Jesus é a verdade imutável de Deus. O mundo não pode, Senhor, desfazer essa verdade. A tecnologia não pode desfazer essa verdade. Os reinos passarão, mas o nome de Jesus é eterno. Os governos passarão, mas o nome de Jesus é nome sobre todo nome. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Somos edificados nessa verdade poderosa de Jesus. Amém, queridos? Esse poder do Evangelho de Deus é com a igreja do Senhor. Somos chamados a viver por Jesus, a andar como Jesus andou, a amar como Jesus amou. Amém, queridos? Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa silenciar toda a obra da carne em nós, e que nós possamos viver no Espírito do Senhor de maneira genuína. Amém?